Olá, hoje o assunto é quente, viu? Uma decisão recente lá do Departamento de Estado americano. Pois é, tá dando o que falar. Eles anunciaram restrições de visto, sabe? Para autoridades estrangeiras que, na visão deles, lá de Washington, seriam cúmplices na censura a americanos. Uma acusação forte, né? Exato. E a gente está olhando aqui principalmente uma matéria do portal R7, do dia 28 de maio agora de 2025, para tentar entender melhor isso. A ideia é fazer aquela nossa análise mais a fundo, sabe? Ver os detalhes dessa política e, claro, as primeiras reações aqui no Brasil. Ok, vamos desempacotar isso. Vamos lá. É interessante porque a justificativa oficial, vinda do secretário de Estado, o Marco Rubio, é a defesa da liberdade de expressão dos americanos. Só que, claro, isso imediatamente levanta outras questões, né? Como fica a relação entre países e a soberania de cada um. É bem delicado. Sem dúvida. Então, vamos aos detalhes do anúncio deles. A política basicamente mira em quem? Indivíduos estrangeiros que teriam, de alguma forma, participado de censura contra americanos. O Rubio foi bem direto, né? Ele diz que americanos foram multados, assediados e até processados por autoridades estrangeiras por exercerem seu direito à liberdade de expressão. Palavras dele. Uhum. E aqui, olha só, um ponto que chama atenção. Nenhum país específico foi citado, mas falaram da América Latina como contexto geral. Ah, isso já direciona um pouco o olhar, né? Com certeza. Acende um alerta por aqui, claro. E é aqui que fica bem interessante. Porque essa falta de nome, essa generalidade, abre uma margem enorme para a interpretação, né? Exatamente. Quem são esses cúmplices? Que tipo de ação configura censura para eles? Fica muito no ar. E como você disse, as reações no Brasil foram bem diferentes entre si. Primeiro, vamos falar do presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso. Sim, a resposta dele foi curiosa. Os jornalistas perguntaram diretamente sobre as sanções anunciadas pelo ZEUA e ele respondeu assim, de forma muito curta. Não aconteceu nada que eu precise falar. Só isso. Lacônico é pouco, né? Considerando o peso de uma acusação dessas vinda dos Estados Unidos. Essa frase do Barroso soa quase como, sei lá, um desvio. Pode ser uma forma de não escalar a tensão publicamente, talvez. Uma estratégia diplomática para ganhar tempo, esperar mais clareza. Faz sentido. Uma cautela, mas que também deixa a gente pensando, né? Qual a real percepção interna sobre isso? Pois é. Já o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, seguiu uma linha diferente. Ele estava numa audiência na Câmara dos Deputados. Sim, eu vi isso. E o que ele disse? Ele trouxe a discussão para o campo da soberania. Disse que, basicamente, conceder ou negar visto é uma questão soberana de cada país. Um princípio básico das relações internacionais. Certo. Aquele argumento clássico da diplomacia. Exato. E ele até comparou com o próprio Brasil, né? Lembrou que o Brasil também tem suas regras, suas exigências para dar visto, para controlar quem entra. Faz sentido. É uma via de mão dupla. E ele reforçou isso. O país que emite o visto, no caso os Estados Unidos, não precisa dar explicações para negar ou conceder. É uma decisão interna deles. Ponto. Uma defesa bem clara da autonomia nacional. Sim, a linha padrão do Itamaraty. Mas olha que interessante, ele adicionou um detalhe técnico importante aí. Falou sobre os acordos internacionais. Especificamente, os chamados acordos de sede, aqueles que regem, por exemplo, a presença da ONU ou da OE nos países. Ah, sim. E o que tem esses acordos? Geralmente, esses acordos garantem que os vistos sejam emitidos para as delegações oficiais que vão participar de reuniões nessas organizações. É uma praxe diplomática. Entendi. Então, isso quer dizer que, na prática, essa nova política americana poderia ter um efeito limitado? Tipo, uma autoridade brasileira indo para a ONU em Nova York. Talvez não fosse afetada? É exatamente essa leitura. Se a gente conecta os pontos, a análise do Vieira sugere isso. Para essas missões oficiais, cobertas por acordos, a restrição talvez não se aplicasse ou seria mais complexa de aplicar. Agora, fora dessas situações bem específicas, aí sim valeria a regra geral que ele mencionou, a decisão soberana dos Estados Unidos de conceder ou não visto. É uma nuance importante, mostra a complexidade da coisa. Certo. Então, resumindo a situação até agora. Temos os Estados Unidos com essa postura mais assertiva, digamos, na defesa dos seus cidadãos lá fora, falando em censura. Uhum. E aqui no Brasil, uma resposta quase silenciosa do judiciário, na figura do Barroso, e uma análise mais técnica e focada na soberania por parte do Itamaraty, com o Vieira. É isso. Perfeito. Fica claro uma tensão aí, né? De um lado, essa ação americana focada nos direitos individuais dos seus cidadãos, mesmo fora das suas fronteiras, e do outro, a visão mais tradicional da soberania, de que cada país manda no seu território e decide quem entra. A resposta brasileira meio que espelha essa tensão. E isso tudo leva a gente para aquela reflexão final, né? A grande pergunta que fica no ar, ainda mais com essa falta de clareza dos Estados Unidos. Quem são os alvos? O que é essa censura exatamente? Sem dúvida. Isso levanta uma questão importante para a gente pensar. Como é que essa política vai ser aplicada de fato? Quais vão ser os critérios reais que os Estados Unidos vão usar? E, mais ainda, quais podem ser as consequências disso, talvez não ditas agora, para as relações diplomáticas, não só com o Brasil, mas com a América Latina em geral, que foi mencionada, né? É algo para a gente continuar de olho, com certeza. Com certeza.
Muita coisa pode acontecer ainda. Bom, obrigado por acompanhar a gente nessa análise. Se inscreva no canal, Direita em Pauta, curta e compartilhe o vídeo. Ajude o canal a crescer. Até a próxima.